Oi, eu sou a Carol Centeno e esse é o Futuro do RH. Aqui, além de ter sempre um especialista descomplicando seu hoje, futuristas antenadas e antenados explicam o que você precisa saber para ser um ótimo líder de recursos humanos amanhã e se destacar. Futuro do RH. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o processo de recrutamento e seleção assertivo. Eu vou bater um papo com duas mulheres talentosíssimas, a Cláudia Pereira e a Lígia Zottini. A Cláudia é sócia-diretora da CIA de Talentos Seleção, é especialista em carreira, seleção e desenvolvimento de pessoas e atua há mais de 15 anos na área de recursos humanos. Ela vai dividir com a gente algumas dicas eficientíssimas que vão te tirar do limbo na hora de contratar. E a Lígia é uma grande pensadora e pesquisadora de cenários futuros, fundadora do Voices, nossa parceira aqui do programa. Ela tem uma carreira de mais de 15 anos na indústria de tecnologia, 20 anos na educação e hoje ela vai te transportar para o futuro e te mostrar em primeira mão como vai ser o uso da inteligência artificial para recrutamento. Fica comigo até o final e dê mais um passo rumo ao futuro do RH. Quem nunca ficou cansado, estressado e esgotado só de pensar em recrutar uma carinha nova para o time? Pois é. Recrutamento e seleção às vezes tira o nosso sono, mas se você souber fazer isso de forma assertiva, sua vida vai ficar muito mais fácil e é isso que a Cláudia Pereira, da CIA de Talentos, vai ensinar pra gente hoje. Oi Cláudia, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bom, Carol? Obrigada. Tudo ótimo, tô muito feliz de ter você aqui com a gente no nosso programa de estreia, é uma honra te receber. Também fiquei muito feliz com o convite. E antes de entrar no assunto específico do nosso tema de hoje, eu queria saber quais são as principais dores que os RHs costumam ter na hora de contratar e de fazer todo o processo, né, de recrutamento e seleção. Ó, eu elenquei 4, não precisa ser necessariamente nessa ordem, né? Mas o que a gente encontra hoje de muita dor no RH na contratação é contratar a pessoa certa. Para que a pessoa chegue aderente à vaga, consiga desempenhar bem o bom papel. Então essa é uma dor, assim, do RH. A outra dor é a diversidade. Os RHs muito preocupados e focados, né, em fazerem processos seletivos diversos, inclusivos. A terceira dor, conseguir ter uma atratividade, principalmente agora, onde modelos novos de trabalho surgiram. E a gente sabe que muita tomada de decisão dos profissionais não só se baseiam nos desafios do papel, mas também no modelo de contratação e a possibilidade do home office, do trabalho híbrido e etc. E engajamento de uma maneira geral, né? Encantar e engajar as pessoas aí para permanecerem no processo seletivo e depois permanecerem na organização. E em linhas gerais, você acha que o processo de recrutamento e seleção assertivo, ele resolve alguma dessas dores que você mencionou? Sim, bastante, porque o grande objetivo do processo de seleção assertivo é que ele seja um processo onde a gente define ações e estratégias, técnicas, ferramentas para entender o que aquela empresa em vaga precisa e poder chegar nas pessoas que mais se aproximam daquilo ali. Então, quando a gente fala de um processo assertivo, ele precisa começar no desenho da estratégia da organização. Eu não posso nunca pensar numa posição desconectada com esse desenho maior da estratégia. Então, o que essa empresa tem como desafio nesse momento? O que essa empresa quer? Para onde ela quer caminhar no futuro? E aí, nesse pano de fundo, eu consigo entender o que essa vaga precisa, o que esse gestor precisa, os elementos técnicos e comportamentais e todas as estratégias de recrutamento e seleção. Legal. E você já falou alguns, né, dos benefícios desse processo e tem alguns outros benefícios que você acha importante pontuar? Acho que um benefício bem legal é a redução de custo e de retrabalho no processo seletivo. Esse eu acho que é um elemento bem importante. Isso, só por esse benefício já valeria a pena, né? Sim, sim. Porque o que a gente percebe é que quando a gente não faz uma seleção assertiva, essa vaga volta, o profissional vai embora em muito pouco tempo, aí a gente começa de novo o trabalho, esse gestor fica sem a pessoa no dia a dia, às vezes por um tempo grande. Isso impacta a produtividade da área, ou impacta a sobrecarga de trabalho para o time. Toda vez que a gente retoma um processo seletivo, a gente tem um custo envolvido, mesmo sendo internamente ou feito por uma empresa parceira, existe um tempo ali de profissionais envolvidos naquele trabalho de seleção. Então, esse acho que é um ponto assim, importantíssimo, né, do grande benefício aí do processo seletivo. Nossa, eu que não sou da área de RH fico com preguiça só de pensar em ter que fazer 2 vezes o mesmo processo. E você sabe que é muito interessante pensar, né, que
Às vezes a empresa ela acaba olhando muito focadamente para o final do processo, com a expectativa de acelerar, e esquece que é investindo tempo nesse início de planejamento que ela vai ganhar o tempo no final do processo. Então, esse olhar um pouco mais ampliado, sabe, para o processo faz toda a diferença. É importante, então, ter esse olhar de fora, né? Você até mencionou anteriormente que tem que começar a pensar, a assertividade começa lá na estratégia, né, no planejamento. Então, e aí a minha próxima pergunta é exatamente essa, né? Quando começa? Porque quando eu penso, é na hora da entrevista, então não, né? Exatamente. É lá quando eu tô pensando nas estratégias que eu vou usar. Pensar sobre a empresa e esse momento da empresa é fundamental para você poder entender como você vai desenhar seu processo de seletivo, como é que você vai desenhar a descrição dessa vaga. Então, se a gente for quebrar em steps, né? O que é legal pensar esse conhecimento da estratégia é fundamental para a gente poder traçar o cenário maior, o pano de fundo. Depois eu tenho que entender qual é a necessidade dessa vaga nessa área. Então eu preciso entender perfil de pré-requisito técnico, uma formação específica, um conhecimento técnico específico, enfim, que vai começar a desenhar esse perfil. Depois tem um outro aspecto que é importante, é pensar no perfil comportamental. E esse aqui é um lugar onde a maior parte das empresas acaba deixando de lado, que é que comportamentos essa posição e essa empresa precisam para fechar essa vaga e eu poder desempenhar um bom papel. Então é uma seleção de comportamentos aderentes à vaga, ao negócio. Então, quando a gente fala de perfil, a gente está falando de perfil técnico e também perfil comportamental. Um outro momento importante é a gente conversar sobre isso para entender duas coisas. Primeiro, o que eu posso negociar e o que é inegociável. Se eu posso, em algum momento, fazer uma negociação, se a pessoa tem uma outra habilidade, essa habilidade pode ter um pouco menos. Enfim, o espaço que eu tenho de negociação e o espaço que eu não tenho. Então, se é um engenheiro que precisa assinar, ele precisa ter a formação em engenharia. Tem coisas que a gente não consegue negociar, né? E outra coisa que é importante é a gente conversar sobre a expectativa real desta vaga. O que a gente encontra muitas vezes é uma expectativa um pouco superestimada da vaga. Então, a gente na companhia de trabalhar com muita vaga de estágio, e é muito comum a gente, quando vai levantar um perfil de uma vaga de estágio, a gente sair com o levantamento de perfil de uma vaga, praticamente um diretor que vai chegar na empresa, porque o estagiário com pouca bagagem, pouca idade, início de carreira, ele precisa ter muitos conhecimentos, muita bagagem, muita experiência profissional, experiência de vida. Então, na hora que você olha ali, você fala, opa, acho que esta vaga, ela está um pouco desconectada, né, do que a realidade oferece. Estagiários não têm vastas experiências, estagiários estão em início de carreira. E essa conversa é uma conversa muito importante, porque aí a gente começa a ajustar com o gestor que vai receber esse profissional, ajustar exatamente o que é real e o que é muito difícil da gente encontrar. Isso é muito importante, porque alinhar expectativas eu acho que é a chave para muitas coisas, né? E é interessante isso que você falou, porque às vezes é uma vaga para estagiário e aí a pessoa quer aquele monte de qualificação que qualquer estagiário que vai ler aquilo, ou ele vai falar, não vou me candidatar porque eu não preencho os requisitos, ou ele vai falar, bom, vou me candidatar para tentar dar uma enganada aqui, fingir que eu preencho, e tentar conquistar depois lá mais para frente, né, a pessoa que está fazendo esse processo. E se eu não faço a conversa nessa hora, o que acontece com o meu gestor? O gestor ou a gestora que vai receber ou vai esperar, né, que esses candidatos finalistas cheguem para a vaga aberta, eles estão com a expectativa igual eles levantaram ali no levantamento de perfil. Eu não negociei aquilo ali. Então, na hora que levo, no caso, um estagiário que não tenha, né, todos esses elementos, eu também frustro quem está esperando. Então, um papel importante que todos os RHs, no caso a gente que é consultoria, precisa ter, nesse momento de levantamento de perfil, fazer boas conversas e levar dados e informações que possam fazer com que o gestor e a gestora entendam o que é real e possível. Então, são elementos que vão fazer muito bem para esse momento do processo seletivo. Então, preciso mostrar que a porcentagem de estagiários que não têm experiência é alta, que os estagiários estão em início de carreira, que muito provavelmente o primeiro estágio vai ser marcante e determinante para a carreira deles. Trabalhar nessa hora com informação, dado, faz toda a diferença. E é muito importante que seja feito nesse momento, no momento do início, não na hora que a gente chega lá na etapa final com os candidatos finalistas, e aí o gestor fala, opa, peraí, mas não veio ninguém com experiência onde eu queria, ou não veio… Aí a gente fala… né? O processo não andou, não caminhou bem. Né? Sim, então ter clareza e objetividade é muito importante, né? E mesmo nos pontos que são um pouco, porque você comentou da importância de
definir as habilidades técnicas, mas também definir as habilidades comportamentais. E as habilidades comportamentais, elas acabam sendo um pouquinho mais subjetivas, né? Elas não são tão claras, às vezes, quanto as habilidades técnicas, mas é muito importante tentar colocar a objetividade em todos esses pontos, né? Perfeito. Nessa hora é muito importante a gente entender qual é o comportamento que a gente está levantando ali como necessário para aquela posição. E a gente precisa ter muitos indicadores desse comportamento para justamente sair dessa subjetividade. Então eu preciso ter clareza assim, de o que eu estou chamando de um comportamento de iniciativa. Me dá um exemplo, me conta o que é ter iniciativa na sua área. Tem gente aqui do seu time que tem esse comportamento do jeito que você entende que é importante para o negócio? Posso conhecer essa pessoa? Posso bater um papo? Então eu vou trazendo elementos mais concretos e muito claros do que é o comportamento que eu preciso. E aí, com isso, eu vou eliminando, eu vou diminuindo esse aspecto subjetivo. Porque você concorda que se eu falar aqui sobre um comportamento qualquer, por exemplo, eu posso falar aqui sobre um comprometimento, né? Nós duas teremos definições diferentes sobre comprometimento. Eu posso ter um olhar para esse comportamento diferente do seu. Se eu não converso com você sobre isso, a gente tá com expectativas completamente diferentes. E aí eu vou trabalhar em cima da expectativa que eu tenho do que é comprometimento e você tá esperando baseado na sua expectativa. Por isso que quando eu falei pra você que esse lado do perfil comportamental, ele muitas vezes ele é deixado de lado nos processos, e que não deveria, na verdade ele deveria ser um dos mais importantes, justamente por isso, porque é aqui que a gente tem algumas importantes armadilhas, assim. Quando a gente menospreza o comportamental, a gente corre um risco grande, porque o currículo da pessoa, a bagagem anterior, a formação, não garantem o comportamento, são coisas completamente diferentes. A outra armadilha importante é a gente não ter essa estratégia desenhada, como que eu vou conseguir obter elementos para conhecer de fato o comportamento do profissional que eu estou avaliando. Então, eu tenho que ter essa clareza para desenhar uma boa estratégia para isso. E a terceira coisa que eu acho que é legal pensar é que as pessoas contratam, às vezes, pelo pré-requisito, mas elas demitem pelo comportamento. Então, o comportamento, ele precisa aparecer desde o dia 1 do início do processo de recrutamento e seleção. E independente do nível da vaga. É claro que uma vaga de uma pessoa que está em início de carreira, que não tem tanta bagagem ainda, pode ser que os elementos comportamentais, eles falem um pouco mais alto porque ela não tem, né, outros elementos ali para entrar na discussão. Mas um profissional que já tem uma certa bagagem, o comportamental ele é mais um elemento que tem que entrar na conversa. Sim. A parte técnica você encontra mais que uma pessoa que tem, né, na minha área é completamente diferente, né? Eu trabalho com teatro, sou atriz, enfim, cinema, e vários diretores que eu trabalhei, eles sempre pontuavam a importância do ator ter talento, mas ter principalmente comprometimento e ser uma pessoa fácil de lidar, fácil de dirigir. Muitos deles preferem um ator que não é tão genial, mas que é bom e que entrega o que precisa ser entregue, mas que não dá trabalho, sabe? Que tá ali dentro do esperado por aquela produção, né? Porque cada produção espera uma coisa diferente do ator, né? Eu imagino que nas empresas o paralelo seja meio parecido, né? Sim, com certeza. E se a gente parar pra pensar, né? No dia a dia de trabalho, o que a gente faz a maior parte do tempo? A gente executa, sim, tarefas usando conhecimentos técnicos, claro, eu sei fazer, aprendi, fiz um curso, domino tal assunto, eu executo, né, o meu dia a dia pautado nisso, mas eu também executo o meu dia a dia me comportando 100% do tempo. Então, se esses dois aspectos caminham juntos, eles não podem serem separados na seleção. A gente precisa colocá-los juntos também na seleção. Então, eu posso ter uma excelente formação, mas a forma como eu reajo ao ambiente de pressão, a um problema, alguma coisa que deu errado, a uma apresentação que não foi legal, essa minha reação comportamental, ela é um elemento que vai fazer muita diferença no dia a dia, né? E você me falou, Cláudia, aqui várias atitudes já, né, que eu posso tomar para que eu tenha um processo de recrutamento e seleção assertivo. E tem alguma outra atitude que você lembra, assim, que é importante, que a gente não pode esquecer quando a gente quer fazer esse processo assertivo? Então, tem uma coisa que eu acho que é legal, é que depois que a gente define, né, o perfil técnico, o perfil comportamental, a gente precisa pensar também estrategicamente quais são os melhores canais de atração dessas pessoas, né? Eu preciso entender aonde eu vou encontrar, aonde eu vou contar para o mercado que eu tenho uma vaga e tem essas características, né? Então eu preciso ter muita clareza do que eu preciso para poder escolher o melhor canal de comunicação. E o outro elemento é o elemento de desenhar as estratégias da minha avaliação. Então eu preciso tendo, né, de novo,
clareza do que eu preciso, eu desenho uma estratégia de seleção, tanto técnica quanto comportamental, aderente com o que eu preciso. Então, um exemplo bem simples para ficar claro. Se eu preciso de uma pessoa que tenha facilidade para resolver problemas, eu vou desenhar uma dinâmica de grupo, por exemplo, que tenha uma atividade de um problema, e eu vou pedir para essas pessoas se comportarem resolvendo esse problema. E é um jeito de eu observar e ver como essas pessoas resolvem problema, para entender se o jeito que elas estão resolvendo é aderente ao que a minha vaga pede. Então, a mesma ideia a gente faz com o comportamento técnico. Se eu preciso de um idioma, eu vou fazer um teste e vou ver qual é o nível de idioma dessas pessoas que estão sendo avaliadas, e eu vou olhar para minha vaga e ver qual deles que combina, que é aderente com a minha posição. Então, o que é legal pensar é que, quando a gente fala do aspecto técnico e do aspecto comportamental, o racional de entendimento e de avaliação é muito semelhante. Eu preciso ter uma estratégia para conhecer o comportamento. E aquilo que a gente falou, né? Conhecer os indicadores do comportamento. Todo mundo resolve problema, mas as pessoas resolvem de maneiras diferentes. Então, esses indicadores que vão me dizer o que é aderente à posição que eu desenhei, né? O técnico, muitas vezes, você consegue ensinar, oferecer uma formação, você pode, até no dia a dia, um profissional ensinar para o outro algum conhecimento técnico. O comportamental a gente também pode ensinar, mas às vezes ele leva um tempo maior de desenvolvimento. Então, quando a gente faz essa seleção usando aspectos técnicos e de pré-requisitos e comportamentais, muitas vezes a gente vai colocando na balança, porque às vezes o comportamento para ensinar é mais difícil, às vezes o técnico é mais difícil. Então eu começo a ponderar o que para mim a posição é mais importante eu ter já mais pronto, né? É mais o comportamento, é mais o técnico, ou o que eu posso ensinar mais fácil, né? É o comportamento, é o técnico. Sim, aí vai da sensibilidade ali também da pessoa que está participando, né, do processo. E vocês são especialistas, né, em recrutar e desenvolver talentos. E eu queria saber se no processo de vocês essa assertividade já está presente, se é uma coisa comum. Sim, a nossa base, né, de trabalho é um processo assertivo. A gente passa por todas essas etapas. Às vezes a gente recebe um cliente que não está tão acostumado e a gente fala, não, a gente quer conversar com o seu gestor. Ele, pra quê? Não, a gente precisa entender a vaga, entender o perfil. A gente faz muita conversa sobre o momento da empresa, né, que momento essa empresa tá para receber um grupo de estagiários ou um grupo de trainees. Então, a gente faz isso sim no dia a dia. A gente, ao longo do tempo, foi escolhendo e desenvolvendo ferramentas para nos ajudarem nessa avaliação, tanto comportamental como técnica. Então, hoje a gente tem um hall de assessments que vão trazer para a gente elementos muito importantes em relação ao comportamento, habilidades, estilo de trabalho e conhecimento técnico das pessoas. Então, a gente trabalha com uma ferramenta que mapeia estilo de trabalho e habilidades, tanto do profissional quanto da vaga. E depois a gente faz esse match. A gente trabalha com um teste de neurociência para trabalhar a função executiva, a capacidade de resolver problema. Tem o teste de raciocínio lógico, tem de idioma e tem possibilidade aí de outros testes que a vaga precisa. E esse hall de informações passam por um algoritmo onde são indicados os candidatos mais aderentes a essa vaga para fazerem parte da etapa final de avaliação. E o que foi legal é que antes da gente ter esse hall, né, de assessments, a gente tinha essa etapa totalmente de avaliação. Então a gente tinha uma avaliação com a consultoria e depois as pessoas eram indicadas para a etapa final com o cliente, com o gestor. E hoje, com o ferramental que a gente conseguiu desenvolver, a gente tem essa etapa da consultoria eliminada. Então as pessoas são indicadas finalistas direto para o gestor e a gente tem em torno de 95% das vagas fechadas em primeira indicação de finalista. Então é um índice muito alto, pensando que a gente faz mais de 6 mil vagas de estágio por ano. É muito legal ver que essa cadeia, assim, ela, quando ela é bem construída, elo por elo, a gente consegue chegar no final com sucesso. Funciona, né? Vocês têm ali provas práticas que de fato funcionam, né? Ainda é uma novidade no mercado ou você percebe que várias empresas já estão fazendo um processo assertivo de recrutamento e seleção? No mercado a gente tem empresas de diferentes maturidades. Então, algumas sim, estão super na frente, né, com isso e já fazem isso há bastante tempo. Outras ainda estão começando. O fator que motiva isso muitas vezes acaba sendo o fator financeiro, até mais do que o fator realmente de pessoas, né? Então, a hora que você começa a ver que você está com um custo muito alto de recontratação e vagas que não fecham, então mobiliza, né, os RHs a pensarem um pouco diferente. Hoje é muito mais presente do que era no passado, porque a gente tem também essa divulgação grande dos
cases de sucesso das empresas, das ferramentas que a gente encontra hoje, tanto no mercado como as nossas, que podem facilitar esse processo. Então, a gente tem aí um pouco de tudo no mercado, mas hoje, com certeza, isso é mais presente do que era antes. Ai, legal. A tendência às vezes, o problema bate na porta para que as pessoas tomem providências, né? Então, a tendência, eu acho que é aumentar essa assertividade ao longo do processo, justamente porque é contraprodutivo, né? Você ficar ali, enfim, tentando uma coisa que não funciona e que tem que ser refeita, traz um estresse, traz um desgaste muito grande, né? E tem um fator que eu acho que é um fator importante, assim, que é a pressa, né? Assim, todo mundo que tá com uma vaga aberta tem a pressa dessa vaga ser fechada, é óbvio, né? É uma pessoa que tá fazendo falta no dia a dia, enfim. Mas muitas vezes, a gente ser movido pela pressa, de vou fechar logo essa vaga, vou fazer logo, faz com que a gente elimine aí etapas importantes para que a gente seja assertivo no final. Então, eu fecho a vaga, mas aí a pessoa vai embora depois de um mês. Aí eu fecho a vaga. E aí eu demorei, sei lá, 1 mês, 2 meses. Se eu fizesse esse processo, que aparentemente ele é um pouco maior, eu poderia fechar a vaga até num tempo menor e com muito mais assertividade, né? Então, eu acho que isso é uma desconstrução, sabe? Desse modelo de abrir a vaga, fechou. Abrir a vaga, fechou. Não é uma lojinha, né? Não é um mercado, você pega o produto, tá? Não. É um processo que precisa ser desenhado, estruturado, bem pensado, né? Às vezes tem vagas que a gente sabe que é uma vaga difícil de ser fechada, porque tem poucos profissionais no mercado. Vaga de profissional especialista, uma vez eu trabalhei vaga de um especialista que desenhava maçanetas de portas. Quer dizer, é uma coisa muito específica. Claro que no Brasil, sei lá quantas pessoas são formadas ou especializadas. É muito pequeno, né, esse número de pessoas. Então, essa conversa é importante, né? Deixa eu entender qual a minha dificuldade da minha vaga, para que eu faça, de fato, o processo assertivo e que eu chegue onde eu preciso chegar, né? E para finalizar, Cláudia, pensando na sua experiência, né, com recrutamento e seleção, eu queria saber se tem algum caso que foi marcante, ou porque deu muito certo e foi assertivo, ou porque deu errado, enfim, que você queira compartilhar com a gente. Eu vou compartilhar um com o meu início de carreira, acho que faz um tempinho, mas acho que ele ilustra bem o que a gente conversou aqui. Hoje em dia é muito possível que ele aconteça de novo com várias outras pessoas, né? Eu fui fazer o levantamento de perfil de uma vaga e o gestor me pediu estagiários com muita iniciativa. E eu cometi o erro de não perguntar para ele o que ele estava chamando de iniciativa, né? O que ele estava entendendo por iniciativa. E eu comecei a trabalhar na minha divulgação de vaga e na minha pré-entrevista desses candidatos com o meu conceito de iniciativa. No meu conceito de iniciativa é uma pessoa que vai lá, faz, tem autonomia, resolve, não fica perguntando muito e tal. E eu busquei esse grupo de candidatos. Quando eu cheguei na dinâmica de grupo com esse gestor, ele deu um case para resolver uma situação que a gente ia avaliar a iniciativa. E todos os candidatos, obviamente, se comportaram como eu imaginei, tendo 1000 iniciativas, tendo ideias, resolvendo e fazendo e tal. E aí acabou a dinâmica e ele falou assim pra mim: olha, eu vou precisar reprovar todo mundo. E eu fiquei chocada, falei, como assim reprovar todo mundo? O que aconteceu? Ele falou: a iniciativa que eu preciso é uma pessoa que tem uma boa percepção do problema e me traga o problema, porque essa pessoa não tem condição de solucionar o problema, porque o problema tem muita variável, mas ela precisa identificar que é um problema. Então essa iniciativa de percebeu, levantou a mão ou foi falar com alguém, é o que eu preciso. E aí eu falei, nossa, nunca pensei que isso poderia ser uma definição de iniciativa. Eu não fiz o que eu deveria ter feito, entender o que é iniciativa. E aí então entendi, refiz o levantamento de perfil, pedi pra ele mais uns dias e aí a gente conseguiu fechar a vaga. Então é legal pensar que é um erro muito comum, porque as pessoas caem nesse aspecto mais subjetivo da avaliação comportamental, né? O que é iniciativa? Iniciativa? Não é iniciativa. Pra cada pessoa é uma coisa, né? Pra cada pessoa é uma coisa. E aí cai naquilo que você falou antes também na nossa conversa, né? E aí provavelmente já é um erro também que hoje você não comete mais, né? Com certeza, com certeza. E você sabe que eu fui me especializando em avaliação comportamental. Eu fiz uma pós-graduação nisso. Na Companhia de Talentos, meu caminho foi todo de desenhar metodologia, experiência, né, de dinâmicas de grupo e tal, para garantir que as pessoas entendam e saibam tanto mapear quanto avaliar comportamento. Esse é acho que uma das coisas mais importantes, assim, que eu deixei como marca aí do meu trabalho como consultora na Companhia de Talentos. E sabe uma coisa que também eu acho que é legal, assim, já que a gente tá finalizando, que eu acho que é legal também colocar, é que esse processo, ele acontece muitas vezes até o momento da contratação, né? A hora que eu trabalhei o levantamento de perfil, divulguei, fiz uma boa avaliação, indiquei pro finalista, o meu gestor aprovou, eu acabei com esse processo. Mas na minha percepção, ele não pode acabar, porque
o profissional, ele vai ter um novo desafio, que é essa interface com esse início de vida nessa organização. Então, a gente precisa cuidar de uma maneira bem importante desse momento de contratação, de onboarding, de primeiros 60 dias de trabalho, porque nesse momento é onde ele está aprendendo tudo sobre a empresa. Ele não conhece cultura, ele não conhece as pessoas com quem ele vai trabalhar, ele não conhece os rituais da empresa, ele não sabe nem mexer direito na rede, tem tanto lugar, tem tanta informação. Se nesse momento a gente não consegue estar do lado, apoiar no que ele precisa e fazer dessa experiência uma experiência que de fato ajude que ele ocupe esse lugar com propriedade, a gente pode perder a pessoa aí. Então, às vezes, a gente faz um processo assertivo com muito sucesso, indica profissionais ali muito aderentes e fecha a vaga, mas em pouco tempo essa pessoa vai embora. E quando a gente faz a entrevista lá de desligamento, a gente descobre que a pessoa não se sentiu incluída, ela não se sentiu pertencente, ou ela não se sentiu cuidada. E aquilo ali, naquele momento, fez tanta diferença que ela não se sentiu mais podendo continuar naquela empresa. Então, acho que esse aspecto é um aspecto que a gente precisa cuidar. Às vezes, no RH, são outras áreas que trabalham isso, mas a gente precisa ter essa linha condutora, assim, para que esse processo não se perca. Não esquecer dessa parte, né? Porque não é assim, contratei e pronto, resolvi o meu problema. Exatamente. Não é bem isso, exatamente. né? Exatamente. Muito bom. Então, preparar gestores para receber essa pessoa, ter tempo, é trabalho do gestor ter tempo na agenda para uma vez por semana ou a cada 2, 3 dias bater um papo rápido para entender como as coisas estão caminhando, se está tudo bem, enfim. Acho que aí tem 1000 outras coisas que um gestor precisa fazer nesses primeiros dias de trabalho para desenvolver esse senso de pertencimento que tanto o RH valoriza e se preocupa aí com os colaboradores da empresa. Com certeza, e que é super importante, né? Tanto para a empresa quanto para a pessoa que está chegando, né? Sim. Ai, maravilha, Cláudia. Quero agradecer muito pela sua participação, por você ter disponibilizado seu tempo para participar aqui, para estar com a gente. Foi muito legal. Foi um prazer. É um assunto muito gostoso. Deixar a gente ficar aqui conversando um tempão, né? Se deixar, gostoso. A gente fica, porque é um assunto que não acaba, né? Como diz minha mãe, dá pano pra manga isso. Dá pano pra manga. Eu vou deixar um recadinho final. Eu sou consultora, eu trabalho em consultoria há muito tempo, fui consultora há muitos anos. Eu acho que assim, se eu pudesse dar um recado pra quem tá começando na carreira de RH, ou pra quem tá enfrentando problemas como esses, né? A minha dica, assim, invista nessa conversa inicial de entendimento da vaga, negocie tudo que você puder e leve dados e informações para isso, porque ao fazer este pedaço do processo bem feito, o resto caminha com uma velocidade e uma assertividade muito maior. Então, essa seria a minha dica, assim, investe nesse começo, sabe? Investe muito bem nisso, que acho que os frutos são bem legais. Sim, perfeita essa dica. Obrigada, viu, Cláudia? Imagina, obrigada mesmo. Foi um prazer. Espero receber você aqui outras vezes. Pode se você topar, teremos outros temas. Legal. Agora que você já aprendeu a fazer um recrutamento e seleção assertivo, que vai resolver o seu hoje, eu quero te convidar para dar um salto comigo para o amanhã. A gente vai embarcar agora em uma viagem para o futuro do RH com a Lígia Zottini. A Lígia vai contar para a gente como vai ser o uso da inteligência artificial para o recrutamento e seleção. Oi, Lígia, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Carol. Oi, todos aqui do ecossistema Pio. É uma honra estar aqui com vocês. E é uma honra te receber aqui. E, Lígia, a gente acabou de conversar com a nossa convidada anterior, a Cláudia, sobre a importância da assertividade no processo de recrutamento e seleção e também como isso funciona hoje em dia, tá? E agora eu queria que você contasse pra gente como que o uso da inteligência artificial vai influenciar esse processo e ajudar a ser mais assertivo. E primeiro eu gostaria que você falasse de um futuro mais próximo. Tá bom, Carol. Bom, imagino que vocês tenham explorado bastante todo esse algoritmo que já está vivente, né? Empresas gigantescas utilizam, porque pensa que é sempre uma empresa, milhares de pessoas, se você é grande o suficiente. Então precisa de, no mínimo, alguma coisa que indexe de forma inteligente, mas ainda indexável, para que daí, a partir daí chegue na mão humana, né? A gente tem empresas muito grandes no mercado fazendo isso, e se você é uma empresa média ou pequena e quer se utilizar desse processo, o futuro mais próximo da gente é começar realmente a entender que isso é importante. Embora você seja pequeno,
O universo de contratação que você vai navegar são também milhares de pessoas. E aí startups famosas como a Gup, que está quase virando um unicórnio, traz a sua inteligência artificial, por exemplo, a Gaia, dentro de casa e está sendo ensinada para além de fazer os matchings importantes, né, os cruzamentos importantes algorítmicos, traz também esse universo de o cuidado com o viés, traz coisas curiosas do tipo, ele não indexa o feminino e o masculino da palavra. Então, o engenheiro e a engenheira para antes do o e do a, para que algumas coisas possam ser melhor, né, colocadas no mundo atual que a gente está falando tanto. Esse presente, né, um futuro que está presente, embora algumas empresas ainda não utilizem, seja porque é pequeno o processo, seja porque desconhecem mesmo, talvez estejam um pouco mais longe da indústria de tecnologia, mas o fato é que você pode contratar através dessas startups, através de outras empresas, e mesmo que você coloque a vaga em grandes portais, esses portais utilizam de alguma forma esse matching. E se você é o profissional, o que eu indico você tem que se preparar para ser entrevistado ou para conversar com os dois tipos de linha, né? O humano, se em algum momento você chegar na frente do entrevistador, mas a primeira preparação é passar pelo entrevistador robô. Então significa que não é só o contratante que tem que se preocupar com a tecnologia, o contratado também tem que pensar nisso. Exatamente, Carol. Assim, toda vez que a gente vai para o mercado buscar emprego, a sua sanidade e sua autoestima tá em jogo, né? Todas as empresas que não te respondem, não sei de vocês, mas comigo sempre foi assim. Eu já começo a entender se tem alguma coisa errada comigo, né? Por que eu não fui nem selecionada? E aí eu comecei a entender que tem sim uma parte que acontece de eu não ser selecionada, mas que tem uma primeira parte que eu não estava conversando com o primeiro entrevistador, que era o robô. Sim. A gente fica fazendo aqueles currículos bonitos. O robô não enxerga nada disso. Não enxerga fotografia, não enxerga cor, não enxerga nada. Então vai na internet, joga lá no buscador currículos algorítmicos. O que de fato você precisa fazer para o algoritmo te ler e te entender. A principal história você precisa trazer palavras-chave do que você faz e tem de conhecimento e habilidades que estejam nas palavras-chave da vaga. Essa é a básica, sabe? Se você não usar as palavras-chave, você nem passa. Você é jogado para um lugar onde, nem consigo ler esse currículo. A empresa não vai nem saber que você existe, né? Não tem nada a ver com o fato de repente, você não servir para vaga. Você só não falou a linguagem que aquele primeiro movimento, aquele primeiro nível de seleção e recrutamento está utilizando, que é o algoritmo. Precisa das palavras-chave. Nossa, muito interessante. E essas palavras-chave, por exemplo, a empresa, quando ela está fazendo esse processo, quando ela está iniciando o processo de recrutamento e seleção, ela precisa pensar nisso então, porque senão o algoritmo vai excluir candidatos que talvez para ela sejam super interessantes, né? Exatamente, principalmente se você está num mundo mais tecnológico, o universo das startups, ou você é uma empresa que tá gostando de inventar uns títulos diferentes, entendeu? Ok, isso para dentro da cultura, mas na hora do mercado, seja o mais simples possível. Eu preciso de um diretor de marketing com especialização em mídia social. Coisas que a hora que a pessoa vai buscar, tá no saber coletivo, sabe? Se você ficar inventando muito na descrição da sua vaga, as pessoas não vão procurar nunca, porque é uma linguagem interna, sabe? Ou até mesmo coloque, olha, eu tô procurando um diretor de RH / diretor de gente, diretor de talentos, diretor de brilhantes. Você pode até colocar num parênteses, mas a primeira coisa tem que ser diretor de RH, porque é assim que o bem objetiva, né? Do contrário, você também não vai selecionar todas as pessoas que estão preparadas para sua vaga. Tá muito conectado esse processo de assertividade, né? Ao longo do recrutamento e seleção, se você não é objetivo, na primeira fase ali você já vai empacar, né? Porque você não vai chegar em quem você quer chegar. Se você tivesse que entender, quando você faz bem feito esse primeiro tracking, né? Que é um tracking de um universo, um mar de gente, você consegue ter níveis de retenção maior, você consegue ter níveis de turnover menor, você consegue ter níveis de assertividade, felicidade mesmo de alguém que foi contratado versus a empresa que contratou. É importante, leva um pouquinho mais de tempo para fazer isso direitinho, mas vale a pena, porque vai salvar um montão de tempo lá na frente. E dinheiro, e trabalho, e treinamento. Com certeza. E pensando nesse processo, eu acho então que essa primeira fase, o uso da tecnologia, da inteligência artificial, ele é fundamental, né? Porque eu acho que ele que acaba fazendo com que seja possível chegar até o humano, só as pessoas que tenham mais
conexão com aquela vaga, né? Exatamente. E aí tem mais, assim, acho que a gente começar a puxar um pouquinho a linha do tempo, né? Eu acredito que em pouco tempo vai aparecer outros serviços conectados a esse algoritmo. Por exemplo, hoje a gente vale muito, assim, dentro da empresa, quando você tem um bom funcionário, um bom parceiro, um bom colaborador, você quer saber se de onde ele saiu tem mais gente, né? É o tal da indicação, a gente ainda valoriza muito e é muito importante isso. Eu acho que a gente vai ter, tudo que a gente faz no 1 a 1, a tendência é a gente conseguir adicionar ao algoritmo. Então, o próximo passo seria realmente fazer uma conexão desse perfil ideal que você já pegou um dia, talvez a pessoa nem exista mais na empresa, uma persona mesmo, né? Que não precisa nem ter um nome, nem o CPF de ninguém, mas tem a persona digital dela parecida com aquele que é ideal para você. E hoje a gente faz isso com propaganda, né? Você pega lá quem é a persona ideal, através dos comportamentos digitais, joga lá e só targeteia banner de alguma coisa para vender para aquele perfil de persona. A gente tem os exercícios acontecendo e eu acredito que o futuro do futurinho aqui próximo é a gente poder fazer a mesma coisa com vagas em mídias sociais, aonde vai para além da descrição e do matching, né, do algoritmo mais lógico, para um algoritmo mais subjetivo, utilizando também as pegadas digitais que as pessoas deixam para além de consumo, ao longo né? Ao longo da jornada digital. Entendi. E aí a empresa, então, num futuro um pouco mais distante, ela vai poder, por exemplo, criar. Então eu criei aqui uma persona ideal para essa vaga, eu quero que tenha essas características. É como se fosse uma pessoa e aí essa inteligência artificial vai conseguir buscar no banco de dados pessoas que sejam parecidas com essa pessoa imaginária, digamos assim, entre aspas. Tudo indica que sim, né? Se a gente consegue fazer isso com compras, por que não fazer um matching nessa linha também? Ainda é muito em características lógicas. O algoritmo não consegue esse próximo passo. Talvez o behavioral um pouco melhor na compra e venda, mas a gente sabe todo o desafio que é ter um marketing targeteado assim com exatidão. A gente faz, mas está todo mundo aprendendo a fazer bem, né? Ainda falta um pouco de maturidade tecnológica para fazer perfeito, mas eu acho que nessa linha a gente vai poder transferir também para as realidades algorítmicas da contratação, fazer um matching aí de relação mais profunda. Vai cortar um caminho ali, né? Porque você vai conseguir chegar em pessoas muito mais aptas para aquilo que você busca, né? As máquinas, né? Eu sempre falo entre aspas que como eu sou uma pessoa um pouco mais leiga, né? Eu vou usando o palavreado dos leigos. E aí nesse processo eu sempre tenho um receio das pessoas um pouco mais leigas, das máquinas substituírem os humanos. E você tem muito uma linha da tecnologia que leva a sociedade para um patamar mais humano, né? O oposto, não é que o humano vai ser descartado, né? E como você vê isso nesse processo de recrutamento e seleção, quando tudo estiver mais evoluído, como é que você acha que vai ficar? Essa pergunta é muito importante, Carol, e faz parte daquilo que me diferencia hoje no mercado fazendo cenários de futuros. Eu brinco que eu faço cenários de futuro, sempre no plural. Isso é uma tese importante, porque são muitas as possibilidades. O futuro chega em camadas, então de repente o seu nível de futuro pode estar parado lá no início dos anos 2000, e é onde o seu organismo está, e a gente precisa fazer algumas evoluções tanto no pilar tecnologia, mas também quanto no pilar de humanidade, sabe? Então, desse lugar, eu traço cenários saudáveis, segundo o que o Fórum Econômico Mundial está pedindo pra gente, que é, ok, traga para as pessoas os cenários para elas enxergarem a aplicabilidade, mas traga também o humano desenvolvido. Senão fica parecendo Black Mirror, sabe, Carol? É sempre o melhor da tecnologia com o pior do humano. A tecnologia tá lá na ponta e o humano é aquele humano que tá no fim do mundo, emocionalmente muito machucado. E aí isso não faz muito sentido. Vai existir todos os tipos de situações, mas só essa situação é onde as pessoas ficam com medo. Então o medo tem essa origem, né? Primeiro poxa, eu só vejo desgraça. Segundo o que eu vou fazer se ela faz o que eu faço hoje? Sim. Eu faço um convite para as pessoas que se você faz algo mais de 50% do seu dia repetido, seja uma planilha, seja um tipo de ligação, seja um tipo de follow-up, seja o que for muito repetido, provavelmente essa parte do dia vai ter uma máquina fazendo. Se for repetido da força física, ou seja, pescoço para baixo, vai ter um robô, um braço robótico, um robô fazendo essa parte mais física. Se você faz repetido do pescoço para cima, né, seja algo intelectual, etc e tal, também vai ter uma inteligência artificial fazendo isso. Ela vai ser mais amigável, porque ela pode ser em formato de avatar, lá no metaverso. Isso é uma história gigantesca, a gente pode voltar para fazer um outro capítulo. Mas assim, o que eu entendo como cenários futuros, nesse futuro tecnológico você vai ter provavelmente um avatar, esse avatar vai ser o seu gêmeo ou gêmea digital. Alguns treinamentos, algumas aulas que eu dou muitas vezes. As aulas mais repetidas, eu posso treinar a minha gêmea digital
para dar. Você vai chegar lá, vai ter um valor Y que você vai pagar, ela vai estar lá 24/7, falando todos os idiomas da raça humana, e você vai chegar e vai ter essa aula com a avatar da Lígia. No futuro, os ecossistemas que queiram me contratar para dar esse tipo de aula, eles podem contratar diretamente só a avatar, ou não, Lígia, eu quero a aula da avatar, mas eu quero que você traga uma experiência humana, porque a vida biológica é sempre mais importante, a mais completa. Depois que as pessoas verem a sua aula de avatar, eu te quero presente aqui para uma roda de troca, para alguma experiência mais profunda, e contratam os dois. Então o futuro das histórias é, ou um algoritmo vai fazer num primeiro momento e você não vai fazer mais, ou a sua própria máquina, talvez num 3 futuros para frente, a sua própria máquina vai fazer e você vai ser contratado em dupla, né? Sim, nossa, isso é muito legal. E trazendo para um cenário atual bem mais simplista, que você usou o exemplo da palestra, é mais ou menos o que acontece com alguns cursos online que as pessoas dão hoje, né? Então, por exemplo, eu gravei aqui o meu curso, a pessoa vai comprar por um valor X. Agora, se ela quiser alguma coisa personalizada, que seja comigo, ser humano, aí ela vai pagar um valor Y, Perfeito, né? Carol. Se todo mundo entender que o metaverso nada mais é do que a www em 3D, ou seja, a internet que eu entro dentro, e tudo que a gente está fazendo hoje aqui vai ser plotado, mas ao invés de ser figuras, vídeos e janelas, vão ser portas, avatares e trocas humanas mais próximas, porque os seus 5 sentidos vão estar imersos, fica fácil de entender, não é algo muito distante, né? E o avatar, a gente tende a achar que é um bonequinho de videogame. E pra quem não gosta muito de videogame, assim, não tá muito no mundo dos gamers como eu falo, meu Deus, eu não vou ficar num boneco de videogame o dia inteiro, né? O fato é que não é um boneco de videogame. Aquele lugar de boneco de videogame é 20% do tempo que você vai ficar. 80% do tempo você vai colocar um óculos parecido com esse que eu tô usando, a tecnologia madura vai permitir isso, e eu vou ganhar uma holografia, vai ser uma Lígia mesmo. Sabe aquelas holografias que a gente vê no Star Wars, Star Trek? É um holograma meu, e é mais fácil pro mundo dos negócios eu enxergar a Lígia holográfica do que a Lígia avatárica, né? A gente tá vendo uma holografia 2D aqui quando você me vê pela janela de um comunicador de vídeo. E aí o mundo dos negócios vai ser, olha, eu vou plotar um ambiente digital, uma camada digital, em qualquer lugar que eu estiver. Sim, e essa questão do trabalho, hoje em dia já é muito remoto, e eu acho então com o futuro da tecnologia a tendência é ter menos barreiras ainda, né? Porque aí eu, com essa tecnologia que você me falou aqui agora, eu posso trabalhar no Japão, posso trabalhar em qualquer lugar e não vai ter problema nenhum, né? Exatamente. E é isso que, se a gente tivesse que trazer alguns positivos de ter ficado em casa por tanto tempo e ter em massa aprendido a utilizar essas ferramentas, todo mundo aprendeu de alguma forma a ser mais digital, vender, comprar, estudar, festejar. Não à toa o Zuckerberg, dono do antigo Facebook, né, agora a empresa Meta, veio no meio da pandemia, ele não esperou a pandemia terminar e falou, olha, a minha empresa, que é uma empresa de conectividade humana, não é mais uma empresa de mídia social, é uma empresa de metaverso. E tudo que eu tenho vai se conectar a essa realidade, entendeu? Por quê? Porque ele viu que a camada mundial de educação sobre como fazer as coisas não no mundo físico, as coisas no mundo desmaterializado, atingiu um nível interessante para as pessoas minimamente começar a entender que é possível fazer as coisas por um metaverso. Maravilha, Lígia. Muito obrigada, viu, pela sua participação, por você ter disponibilizado o seu tempo. Não sei se você quer fazer alguma consideração final, enfim, fique à vontade. Bom, eu acho que eu gostaria só de terminar pegando o pilar humano, né? A gente falou bastante do pilar tecnológico e eu não posso terminar sem falar esse pilar humano. Então, se você tem esse lugar, né, seja um profissional ou uma empresa, no futuro essas empresas vão estar provavelmente divididas em 2 grandes níveis de organização. Uma de plataforma, né, que é altamente tecnológica, provavelmente não vai ter uma contratação humana, porque a natureza do que você faz não precisa, né? Mesmo que você fale, olha, eu trabalho com entregas hoje, vai ter alguma máquina, seja drone, seja carro autônomo, as coisas vão se entregar sozinhas. E aí vai ter talvez algumas outras reorganizações, tipo vai ter um imposto que você vai pagar por não empregar humano, etc e tal. E vai ter o outro lado das organizações, que são as organizações baseadas nesses humanos. Sem os humanos elas não existem. E a gente chama de ecossistêmicas, ou de comunidades, ou de desenvolvimento de humanos, onde o meu propósito como humano já vai estar muito mais trabalhado e desenvolvido, porque a gente está falando bastante sobre isso já fazem 5 anos. Talvez as crianças já nasçam muito cuidadas para que quem elas são não seja transformados. E aí eu vou buscar lugares onde outras pessoas que tenham esse mesmo propósito de vida possam se encontrar
E tudo que está em rede, tudo que está em colaboração é muito mais potente do que eu fazer sozinha. Então eu vou procurar empresas cuja missão e o propósito estejam alinhados com a minha missão e propósito. Parece óbvio, parece que a gente já faz isso, mas a gente não faz ainda. Muita gente entra e depois tenta ver se o propósito encaixa. No futuro, provavelmente, os talentos mais bem preparados não vão aceitar trabalhar em empresas aonde não tem a flexibilidade, não repense esse horário fabril de 8 horas por dia, 5 dias por semana. Isso é da última revolução industrial, que nem existe mais. Repense outros tipos de benefício, né, dependendo da sua fase da vida. E aí, pense também essa história de propósito mais conectado com a verdade do seu coração, do seu ser. É isso traz um respiro, acho que para as pessoas que, principalmente como eu, não estamos ainda tão conectadas, porque a gente vê que a gente vai ter a possibilidade de ser mais humano justamente por causa da evolução da tecnologia, né? Eu vou ter um tempo ali de expandir a minha consciência, de evoluir, de me conectar com outros seres humanos que estejam buscando as mesmas coisas que eu, porque o trabalho burocrático vai ter uma máquina ali fazendo para mim, né? Perfeito. Maravilha, muito obrigada, foi muito bom, viu, conversar com você. A gente se encontra em próximos bate-papos. Vai ser uma honra continuar essa conversa. É uma longa conversa que a gente não tem resposta, a gente tem cenários. E cenários são importantes porque eles nos inspiram e as inspirações fazem a gente agir na vida dos negócios, nas nossas vidas pessoais. Então, vamos seguir. Tem muitos cenários para trazer ainda. Com certeza. Obrigada, viu, Lígia? Obrigada a vocês. Esse foi nosso primeiro programa. Eu espero que você tenha gostado. Como você pode ver aqui, além de trazer um especialista para descomplicar o seu hoje, a gente te prepara para se destacar também amanhã. Não perca os próximos episódios para continuar mergulhando com a gente no futuro do RH.